Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra e vamos juntos estudar O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Mais uma vez aqui na companhia de Paulo Renato, seja bem-vindo. Obrigado, Deus nos abençoe. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos inspire e conduza. Muita paz a todos. Então, na nossa caminhada aí, estamos no capítulo 31, segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata das dissertações espíritas. Hoje vamos ler a mensagem de número 24, mensagem do Espírito Jorge, um espírito familiar. Então vamos ver aí o que tem a nos dizer o Jorge. Falar-vos-ei da necessidade de observardes nas vossas sessões a maior regularidade, isto é, evitardes toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus, e quase sempre são estes que respondem às questões propostas. Interessante aí a questão da divergência, né? Porque nós realmente não temos muita maturidade para divergir. Então, se o Paulo Renato está fazendo um estudo e eu eventualmente digo, Paulo, eu não concordo com o que você está falando, se o Paulo não tiver maturidade, equilíbrio emocional, ele pode entrar numa faixa mental perigosa de revide. Não é fácil lidar com isso, hein, Paulo? É isso que nós sempre conversamos, né? Inclusive aqui mesmo na rádio, sobre essa questão de como se recebe a crítica. A crítica por si só não é negativa, né? Ela não tem essa finalidade. Mas adquiriu essa ideia pejorativamente e a gente tem trabalhado com essa ideia no campo pejorativo. Tudo que se refere à crítica, a gente já fica de pé atrás com reservas negativas, mas a crítica ela é absolutamente necessária a qualquer trabalho que se pretenda aperfeiçoar, né? Então, se eu tenho a ideia de melhorar o trabalho em si, em que estou envolvido, eu tenho que antes melhorar a mim mesmo. Na questão profissional, todos nós agimos assim quando queremos aperfeiçoar o nosso trabalho, melhorar a nossa produção. Nós fazemos cursos, nos submetemos à avaliação de outrem, né? Quando eu vou procurar um curso dentro daquela minha atividade, da minha área profissional, eu estou submetendo os meus critérios profissionais à avaliação de outro. O professor lá, o instrutor, vai falar, você faz como sua tarefa? Aí eu vou mostrar como faço, ele vai falar, nesse ponto, naquele ponto está correto, mas você precisa melhorar, naquele outro ponto está errado, você precisa melhorar. E a gente recebe de alguma maneira, com agrado, aquelas observações, porque elas dizem respeito à nossa profissão, que pode representar para nós algum ganho financeiro. Mas nas questões morais, nas questões do evangelho, das atividades da casa espírita, nós não tendemos a não ser tão abertos assim à crítica, né? Nós assumimos a crítica como uma censura absoluta ao nosso trabalho, como uma reprimenda ao nosso trabalho, né? E não deve ser assim. Todos nós temos um certo grau de melindre, né? A gente observa aquele já citado várias vezes, aquele livro Bem-aventurados os Simples, a título de uma página à frente dos superiores. Uma senhora muito bondosa, reconhecidamente muito bondosa, lá no orfanato e tal. E a fama dela, da bondade, da paciência, do amor com que ela trabalhava
junto aos assistidos, chegou à direção da casa, e um dia lá uma mulher supervisora lá da higiene, da alimentação, pegou essa senhora bondosa dando lá os alimentos inadequados aos assistidos, e chamou a atenção dela no sentido de falar, ó, não pode, né, porque isso está fazendo mal. E a mulher se exasperou, falou para ela: quem é você para falar assim comigo? Vou representar junto às autoridades da casa. Então, quer dizer, aquela pessoa, na citação do livro, personagem lá, ela só recebia crítica, na visão dela era crítica favorável, que são os elogios que muitas vezes são vazios, né? Não ajudam muito a crescer, a se renovar. Quando alguém fez uma observação válida sobre o seu trabalho, ela não gostou, né? Disse que ia representar contra aquela senhora. Então nós somos assim também, né? Quando todos nos elogiam sobre o que fazemos, nós recebemos aqueles elogios como se fossem críticas. Mas na verdade, às vezes são elogios, como dizia o Chico, que nos ajudam para que avaliemos as nossas tendências, a nossa maneira de trabalhar, e que trabalhemos para ser aquilo que os outros julgam que nós somos. Então, quando a pessoa nos elogia sobre a nossa forma de trabalhar, tal, a gente tem consciência de que não é aquilo tudo que a pessoa falou. Mas, como diz o Chico, repito, a gente deve tomar aquele elogio como uma referência. Se a pessoa fala, puxa, seu trabalho está muito bom, não sei o que, sei lá, a gente sabe que não está tão bom, então procura ajustar o trabalho, o nosso comportamento, à avaliação benéfica do outro. Agora, se tomamos o elogio como acomodação e um ponto final das nossas tarefas, como quem diz, não preciso fazer mais nada para melhorar, isso é muito pernicioso. Então nós não temos sabido trabalhar bem nem com o chamado elogio e nem com a chamada crítica, porque na nossa cabeça ainda a crítica é um ponto de avaliação negativo, é uma censura à nossa maneira de proceder, e nós não estamos muito acostumados a qualquer tipo de censura. A nossa tendência é uma reação agressiva, uma reação violenta. E na casa espírita não poderia ser diferente, porque nós somos os mesmos seres dos lares e da sociedade. Compomos temporariamente um grupo de trabalhadores na casa espírita, mas com as nossas próprias tendências, com as nossas próprias inclinações. Embora saibamos que estamos reunidos, não estamos reunidos ao sabor do acaso, precisamos ajustar algumas arestas em nossa personalidade, e aquele grupo também nos ajuda nesse sentido. Embora saibamos disso tudo, ensinemos, valorizemos isso, mas na área do comportamento pessoal, nós deixamos essas lições todas de lado. Nós falamos em outra oportunidade que na nossa casa espírita também, como toda casa espírita, tem as questões difíceis de resolver. E uma delas é o atendimento à comunidade, né? Que as exigências, as impertinências e a rebeldia são tão grandes quanto as nossas mesmo. Então as pessoas às vezes falam, mas eu não suporto, não tenho mais paciência, não sei o que, sei o que lá. E nós estávamos lembrando a umas companheiras de trabalho que a gente pediu a Deus, pede a toda hora, que nos faça crescer em entendimento, em paciência, dentro dos valores que vão definir para nós uma evolução melhor. E Deus mandou os nossos professores, os nossos instrutores, né? Se eu pedir paciência, Deus mandou o instrutor para que eu pudesse adquirir a paciência, né? E agora eu estou rejeitando a instrução, estou rejeitando a corrigenda, né? Então nós somos meio, um tanto assim, meio incoerentes, ou como diz os benfeitores, paradoxos. Queremos crescer, nos elevarmos a Deus, mas rejeitamos as lições que poderiam nos levar a Deus. Ou como diz os benfeitores ainda, sobre a questão do metal e da forja, né? Se o metal quiser se aperfeiçoar, ele precisa da forja, né? E nós não estamos muito interessados em crescer ao sabor de sacrifícios.
E continuando aqui a leitura dessa mensagem do Espírito Jorge, Espírito Familiar, lembrando que o programa é o Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Eu estou aqui na companhia do Paulo Renato, que acabou de falar, da Maria de Fátima Miranda, e a mensagem é de número 24. Aqui no segundo parágrafo, o Espírito Jorge continua dizendo o seguinte: por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, por que meio se hão de evitar as ideias contraditórias, a distração, ou ainda pior, uma vaga indiferença zombeteira? Esse meio quisera eu achá-lo eficaz e certo. Talvez esteja na concentração dos fluidos espaços em torno dos médiuns. Unicamente eles, mas sobretudo os que são estimados, retêm na reunião os bons espíritos. Porém, a influência deles mal chega a dispersar a turba dos espíritos levianos. É excelente o trabalho de exame das comunicações. Nunca será demais aprofundarem-se as questões e principalmente as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto que ele esgota logo que o concebeu. A mobilidade e a indiferença para com certas formas convindas, todas estas razões e muitas outras vos criam o dever de só limitada confiança dispensardes ao que obtiverdes, subordinando-o sempre ao exame, ainda quando se trate das mais autênticas comunicações. Então, mais uma vez aí os espíritos nos alertando da importância dessas avaliações daquilo que nos chega por parte dos espíritos. E aí, Miranda, continuamos nesse desafio, né? O Paulo Renato falava da divergência, e a gente sabe que a divergência ela é, de certa forma, até natural. Quando o Espírito Jorge coloca aqui a divergência, é no sentido de que quando essa divergência causa antagonismo. Que é a grande dificuldade nossa é discordar sem levar a discordância para o lado pessoal. Nosso desafio continua sendo esse, até porque o próprio Jesus, ele era questionado com má intenção pelo fariseu e às vezes por ignorância pelos próprios apóstolos. Né? Nós vemos que Jesus foi questionado algumas vezes por estar conversando com Madalena, né? Que era tida uma mulher de má vida. Jesus era questionado quando estava conversando com a mulher samaritana. Os fariseus o questionavam de uma forma intencional para prejudicá-lo, né? Suscitando divergências a todo momento. Seus discípulos não lavaram as mãos, manda a lei que... Então, mas a forma como Jesus lidava, claro, por ser o Espírito puro por excelência, governador do planeta, ele conhecia as nossas hipocrisias, assim como as nossas imaturidades. Mas nós, no dia a dia, dentro da casa espírita, temos muita dificuldade. Pontos doutrinários podem haver divergências. Um pode entender uma coisa, o outro entende outra. Quem é o espírito de verdade? E aí começa-se uma discussão inútil e brigas, né? Maria era virgem, não era virgem? Como é que Jesus nasceu? Essas divergências que teoricamente seriam naturais, pela nossa imaturidade, e aí sim chama a atenção aqui o Espírito Jorge, acabam provocando, suscitando o domínio de entidades espirituais que desejam semear a discórdia dentro da reunião. É interessante porque o critério para a nossa avaliação deve ser a doutrina espírita em si. Não é? Mas como é que nós vamos usar o conteúdo espírita como critério para avaliação se a grande maioria, né, foge ao estudo da doutrina? Então, na hora de fazer uma avaliação, vai fazer avaliação com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu quero. E aí surge todas essas dificuldades. Você estava fazendo você fez a correlação com Jesus. Vamos observar. Jesus, sem esquecer que ele é o Espírito puro, que já fez todos os níveis da jornada de aprendizado, que conquistou a moral
basilar para outros voos que nós nem fazemos ideia, não é? Quando Jesus veio nos apresentar a Boa Nova, quem mais teve dificuldade de compreender a Boa Nova foram os judeus. É por isso que do povo de Israel, né, nós vamos observar que a espiritualidade cobra muito. Muito se pedirá quem muito recebeu. Porque a missão deles, conhecendo o Deus único, tudo que Jesus falou para nós, de alguma forma, ele já havia mandado através de um profeta. Aquelas pessoas que têm condições e que se devotam a estudar as Escrituras, sem espírito de preconceito, realmente querendo compreender, sentir a mensagem divina na Terra, eles saem fazendo conexões lá atrás. De Abraão para cá, a mensagem pode ter sido personificada em um ou outro, mas o conteúdo básico é o mesmo da Boa Nova do amor, só que Jesus veio verbalizar muito, na realidade, Jesus veio materializar Deus para nós com as ações. Não é? Então, quem não era judeu achava tudo aquilo, meu Deus, deve ser um doido. E os judeus achavam que não era daquele jeito, por quê? Porque alguns não estavam querendo fazer o trabalho moral que Moisés já havia sofrido para trazer de alguma forma. Ele não era uma criatura, não era um espírito do nível de Jesus, mas ele tinha condições de fazer o trabalho que ele fez, não é? Então, os judeus à época já tinham as profecias e as escrituras. Jesus fala, eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas dar cumprimento. Então, os judeus que estudassem os profetas, sem essa fidelidade à lei civil de Moisés, ia conseguir fazer o trabalho. O Gesiel fez. Ele fez o trabalho interior porque ele conseguiu estudar Moisés, mas estudou a lei divina. E ele se identificou e se esforçou com a lei divina. Aí depois vieram outras situações. Quando chega no nosso caso espírita, qual é o detalhe? Nós já temos Jesus, já temos Kardec, e não podemos esquecer que temos as obras que o Chico sangrou para deixar para nós, né? Ele não cortou os pulsos para minar sangue, mas ele doou sangue dele quando ele renunciou a si mesmo para ser instrumento onde espíritos viessem em perfeita coerência com o amor, com o bem, com a paz. Então nós vamos observar que a nossa dificuldade em fazer avaliação, quais são os critérios que nós estamos usando para avaliar? Nós estamos usando os critérios doutrinários, então a gente conhece a doutrina espírita. Então, se conhece a doutrina espírita, na hora essa confusão toda aqui é porque às vezes a gente quer fazer avaliação com ideias que não são próprias. E elas não podem ser criteriosas para fazer avaliação de um bem que não é nosso. As dificuldades passam muito por aí, né? Essa necessidade de a gente conhecer, estudar mais, e por mais que a gente estude, não vai dominar, graças a Deus, não é? Porque quanto mais a gente estuda, é um exercício tão contínuo dentro de nós. Você tenta ler uma frase e entender aquilo. Aí daqui a pouco você se para lembrando da frase que você leu e como você entendeu. Aí estabelece aquele diálogo. E quando você está realmente querendo, aí vem uma poesia, alguém fala alguma coisa que vai abrindo leques dentro daquele conhecimento que vai ao infinito. A nossa dificuldade toda é porque fazemos essa confusão e permitimos brecha para a leviandade, porque às vezes somos criteriosos, somos levianos nos critérios que nós usamos para fazer avaliação. Se eu gosto de fulano, eu vou avaliar nesse ângulo. Se eu não gosto, eu vou avaliar no outro ângulo, que ainda é o homem velho tentando puxar para aquilo que ele quer o que é oferecido. Justamente. Ele fala aqui sobre a indiferença zombeteira. Muitas vezes nós somos indiferentes a essa necessidade e algumas vezes a indiferença zombeteira mesmo, né? Como quem diz, eu não preciso mudar, né? Eu já tenho uma compreensão máxima, maior, quem tem que mudar é você. Eu não tenho mais nada que aprender, eu já sei disso. É você que tem que mudar. Então a gente, sem perceber, cai nessa indiferença zombeteira. Mas Kardec fala... espírito familiar aqui, o Jorge fala dessa necessidade de revisar o trabalho, né, do exame das comunicações. E ele diz que o erro é fácil cometer erros. A gente observa novamente aí citada a questão do Chico Xavier, que sempre submetia os originais à avaliação
de uma pessoa, os originais da psicografia, dos livros, a avaliação de alguém de sua confiança. Então as pessoas às vezes retornavam com algumas observações a respeito da psicografia e que muitas vezes o próprio Emmanuel acedia, o Emmanuel concordava com a observação feita e mudava esse ou aquele ponto de sua observação dentro do livro. Outras vezes o Emmanuel recusava, falava, não, deixa assim que é mais justo. Mas o Chico não recebia o livro pronto e acabado, sem retoque. Sim. Então mostra muito bem isso, essa questão da humildade do Chico, da sabedoria do Emmanuel, que autorizava e recomendava que o Chico submetesse as obras, a psicografia, a observação de pessoas na sua avaliação, em condições de fazer uma crítica justa, sem preconceito. E é isso que menos nós fazemos, né? De nos submetermos à avaliação, não de qualquer um, mas daquela pessoa que a gente julga que tem algo que nos interessa, que pode contribuir com a nossa melhoria. Então, às vezes, o nosso orgulho nos faz insular, nos faz fechar, nos fecharmos dentro de nós mesmos. E a gente lembra também quando Kardec, na próprio livro Obras Póstumas, fala daquele erro que ele estava cometendo lá na obra, né? Quando, por volta de 10 horas da noite, lá os espíritos batem lá, fica batendo lá no quarto dele. A esposa dele chega também, escuta o barulho e ele não sabe de onde vem o barulho. Na reunião seguinte, o espírito fala para ele lá, só para deixar claro, quando ele parava de escrever, o barulho parava. Aí ele ficava aguardando para ver se ia ter barulho. Quando ele sentava de novo, o barulho voltava. Quer dizer, ele percebeu que estava ligado diretamente ao que ele estava escrevendo. Coisa. Aí o espírito fala para ele lá na reunião seguinte que ele estava cometendo o erro naquilo que ele escrevia. Aí ele retruca, ele fala, não, já consertei. O espírito, você consertou, mas o erro permanece. Volta e relê da 3ª à 30ª linha. E ele, quando relê, faz esse reexame, né, que o espírito aqui, Jorge, sugere, ele descobre que estava cometendo um erro crasso, né, um erro grave. Grosseiro, ele fala. Ele fala, como é que eu deixei passar aquilo? Então ele fala, o erro é fácil, né? Qualquer um de nós está sujeito ao próprio erro e a gente precisa da avaliação do outro. A escuta, não é? Por mais que nós consideremos PhD em alguma coisa, precisamos da avaliação do outro. As corporações científicas existem para isso. Por exemplo, a pessoa estabelece lá uma tal verdade científica e vai sujeitar essa verdade à avaliação de outros. E nós aceitamos isso muito bem. Por que não fazemos isso na questão doutrinária espírita? Sujeitar o nosso ponto de vista ao parecer de outro, que necessariamente não tem a cultura espírita que nós temos, mas pode ter aquela maturidade moral que Kardec sugere no Evangelho, de modo que faça uma apreciação mais justa daquilo que nós estamos considerando só pelo raciocínio. Nós somos crianças que às vezes emitem posicionamentos que você fala, meu Deus, de onde vem isso, né? Uma clareza, né? Você estava em outro programa, meu filho falando, vocês estão fazendo prece, mas no minuto seguinte vocês estão brigando, de que adianta? O Paulo falou isso, né? Você vê uma criança de 7 para 8 anos fazer um julgamento desse, você vê o raciocínio... Já faz essa avaliação. Dá pra fazer a avaliação. E leva o outro à descrença. Se você fala e não faz, é sinal que o que você fala não serve para nada. Verdade. Exatamente. Né? Como dizia ainda Paulo de Tarso, em João, né? Aqueles que dizem que ama a Deus e ofendem o seu semelhante é mentiroso. Então a gente fica num discurso e faz outra coisa, nós estamos dentro dessa classificação de mentiroso. E é tudo tão sutil que haja vigilância. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí ao Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda, ao Clever, e sobretudo a você, prezado amigo ouvinte, internauta, que nos acompanharem em mais um estudo do Livro dos Médiuns. Desejamos muita paz a todos e, se Deus quiser, semana que vem aqui estaremos para dar continuidade aos nossos estudos. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Aqui estamos novamente, queridos irmãos, e como sempre o fazemos, vamos iniciar o programa com um breve retrospecto. E nesse retrospecto nós vamos abordar os 4 últimos programas. Por quê? Porque eles disseram respeito à matéria publicada no Jornal Espiritualista, na época de Kardec, com mensagem do Padre Ambrósio e de Clemente XIV. Mensagens essas que Kardec julgou serem de espíritos impostores. Então, para fins de pesquisa, já que realmente Kardec estava em 1858, ainda no início das suas pesquisas e da codificação, que já havia publicado a primeira edição do Livro dos Espíritos, mas a segunda só sairia em 1860. Então, ele estava num intenso trabalho de pesquisas com vista à codificação. Então, Kardec, ao ler a matéria, considerou que realmente aqueles espíritos eram espíritos impostores, e então resolveu evocá-los e desenvolveu um diálogo com o falso Padre Ambrósio. E depois, Kardec dialogou com o verdadeiro Padre Ambrósio, e a matéria então foi muito interessante, motivo pelo qual nós nos utilizamos de 4 programas para estudá-la. Para aqueles que estão sintonizando pela primeira vez o programa, ou que não assistiram nesses 4 últimos, nós informamos que esta matéria foi publicada na Revista Espírita de julho de 1858, sob o título Espíritos Impostores, o Falso Padre Ambrósio. Neste programa iniciaremos o estudo da matéria O Mal do Medo, atualíssima nos dias de hoje. Foi publicada por Kardec no exemplar de outubro de 1858 da Revista Espírita. Tem por subtítulo, é um subtítulo longo, que nós vamos ler aqui na própria revista. Então o título é O Mal do Medo e o subtítulo é Problema de Fisiologia, dirigido ao Espírito São Luís, na Sociedade de Estudos Espíritas, na sessão do dia 14 de setembro de 1858. E aqui nós já vamos logo fazendo o seguinte comentário. A agilidade de Kardec. O diálogo foi numa sessão realizada na Sociedade de Estudos Espíritas de 14 de setembro, e a matéria no número de outubro já estava publicada. Trata-se de mais um fato publicado na imprensa da época e utilizado por Kardec para analisá-los à luz da doutrina espírita e consultar os espíritos a respeito. A história é a seguinte: um médico retorna à sua casa após visita a vários doentes. Ele havia, numa delas, recebido de presente excelente rum importado. Mais tarde, em casa, percebeu que deixara a garrafa na carruagem. Foi ao estacionamento, não encontrou a garrafa, então fez o seguinte: disse ao chefe lá do serviço, que tomava conta das carruagens, que a garrafa continha veneno muito violento
e aconselhou a prevenir os cocheiros de que corriam risco de vida. O médico deve ter ficado meio aborrecido de ter perdido a garrafa do rum de primeira qualidade e resolveu punir quem havia se apropriado dela, espalhando esse boato. Olha, vai morrer. Pouco tempo depois, vieram chamá-lo em sua casa para atender com urgência 3 cocheiros que sentiam dores horríveis nas entranhas. O texto diz assim. Então, pelo menos 3 beberam o rum, passaram mal e mandaram chamar com urgência o médico para resolver o assunto. Teve muita dificuldade, o médico teve muita dificuldade em convencê-los de que haviam bebido um rum de excelente qualidade. Kardec, após a leitura da reportagem, resolveu então evocar o espírito São Luís para conversar com ele a respeito desses acontecimentos. Vejamos então o início do diálogo de Kardec com o espírito. São Luís, poderia dar-nos uma explicação fisiológica desta transformação das propriedades de uma substância inofensiva? Kardec está chamando o rum de inofensivo. Não é bem assim, não. Inofensivo estaria ele se referindo no sentido de que não causaria aquilo tudo que eles estavam sentindo. Então continua Kardec perguntando ao espírito. Sabemos que pela ação magnética pode ocorrer tal transformação, mas no caso vertente não houve emissão de fluido magnético. Agiu apenas a imaginação e não a vontade. Então Kardec está inquirindo o espírito, mas já colocando de certo modo algumas observações, algumas interpretações que ele já fizera da matéria que saiu publicada na revista. Na revista que nos referimos, na revista espírita não. Na tal revista, no tal jornal, periódico, não espírita que havia publicado essa matéria. Antes de lermos a resposta de São Luís, vamos comentar um pouco a própria pergunta de Kardec. Inicialmente, vale ressaltar a postura de pesquisador de Kardec. Pega uma notícia até engraçada, né? Notícia pitoresca na imprensa e vislumbra ali um farto material para a análise dos fatos de uma maneira mais profunda, não apenas no seu aspecto humorístico. Ele vai fundo e procura então tirar daquele fato informações importantes a respeito de fisiologia, a respeito até de comportamento das pessoas, né? Lembramos agora aqui um fato que nós já mencionamos e até comentamos com certa amplitude aqui em programas anteriores, nos primeiros programas, que Kardec, quando começou a estudar os fenômenos espíritas, ele já possuía décadas e décadas de trabalho sério, de pesquisa, de estudo na área do magnetismo. Ele era um conhecedor profundo de magnetismo e respeitadíssimo por isso nos meios científicos. Nessa pergunta, Kardec está mencionando e submetendo o assunto ao espírito a transformação de propriedades de substâncias por ação magnética. E aqui vale a pena nós mencionarmos que nos tempos de hoje, nas casas espíritas, este fenômeno é muito comum através da chamada água fluidificada, ou seja, as pessoas levam garrafas com água e esta água então tem as suas propriedades modificadas, evidentemente com vistas a beneficiar a pessoa,
através da ação magnética dos espíritos desencarnados. Há pouco nós comentamos que o rum não é uma substância inofensiva. Rum é uma bebida alcoólica forte. Então, Kardec, volto a dizer, ele certamente estava se referindo ao fato de que o rum não poderia causar aquele tipo de efeito tão maléfico para as pessoas que o beberam, por se tratar de um rum de boa qualidade, etc. Enfim, no final, Kardec conclui, na sua pergunta, não ter havido ação magnética, e sim a imaginação das pessoas. Aquilo foi tudo fruto da imaginação, foi, digamos, uma coisa psicológica. Vamos ver a resposta de São Luís, que inclusive é muito interessante, porque ele não concorda plenamente com o que Kardec fala. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Então, respondendo a Kardec, São Luís assim se expressa: vosso raciocínio é muito justo relativamente à imaginação. Mas os espíritos malévolos que induziram aqueles homens a cometer um ato indelicado fazem passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo que bem poderia chamar de arrepio magnético. Este distende os nervos e produz um frio em certas regiões do corpo. Bem sabeis que todo frio na região abdominal pode produzir cólicas. É, pois, um meio de punição que diverte os espíritos que fizeram cometer o furto, ao mesmo tempo que os faz rir à custa daqueles a quem fizeram pecar. Comentemos então este primeiro trecho da resposta, porque ela depois se estende mais. O espírito concorda com Kardec que realmente havia muita coisa de imaginação. A imaginação fazia parte do contexto do fenômeno. Agora, ele menciona, o que para Kardec seria muito difícil, mas para ele, espírito desencarnado, espírito superior, seria fácil, ele menciona que havia também ocorrido a ação de espíritos maléficos atuando nos cocheiros. Então, essa atuação nos cocheiros, São Luís indica ter sido de duas naturezas. A primeira, induzindo-os a beberem o rum, a se locupletarem no patrimônio alheio, digamos assim, porque a garrafa de rum era do médico, eles não tinham nada que surrupiá-la e bebê-la. Então, a primeira ação desses espíritos maléficos foi justamente induzir aquelas pessoas a cometerem o que Kardec chamou elegantemente de um ato indelicado, né? Que na realidade é um crime, né? Subtrair coisas dos outros é crime. Mas também o Espírito São Luís menciona que os espíritos fizeram sim ação magnética. Não foi só a imaginação. Eles produziram nos cocheiros aquela sensação de frio, arrepio. Por quê? Porque distenderam os músculos e através do sangue, então, é que esses espíritos malévolos atuaram no corpo da pessoa. E aí, se nós quisermos aprofundar um pouco mais a questão, nós diremos que esse mecanismo é feito através do perispírito. O espírito, através do seu perispírito, atua no perispírito da pessoa, que daí, então,
há a repercussão fisiológica no corpo. Então, essa distensão dos nervos causou o frio e, posteriormente, causou a dor. Reparem que Kardec fala que não houve ação da vontade das pessoas na produção desses fenômenos e o espírito, como se cala a respeito, isso significa que realmente tudo isso que eles sentiram foi involuntário. O que eles estavam com vontade mesmo era de beber o vinho que eles haviam surrupiado. Sem querermos assustar quem quer que seja, mas de certo modo assustando, nós diremos que é fato até comum ainda hoje essa ação de espíritos malévolos sobre as pessoas. Então, ainda hoje, é claro que existem pessoas que, por exemplo, podem não chegar a surrupiar a bebida dos outros, mas há pessoas que se dão a bebida em razão da influência, da indução de espíritos malévolos, que atuam sobre elas, aconselhando-as via intuição. Bebe mais um, você é forte, isso não vai lhe causar mal nenhum, não. São pensamentos que vêm à criatura, que nada mais são do que intuições de espíritos inferiores, que estão induzindo aquela criatura a abusar da bebida. Por outro lado, também é de certo modo comum que espíritos malévolos realizem aquilo que se costuma chamar, assim, numa linguagem coloquial, popular, de coisa feita, magia. Existem esses fenômenos? Existem. Espíritos inferiores, se valendo da fragilidade da pessoa que não sabe se defender, e nós vamos comentar como, eles se atuam, então, via perispírito no organismo da pessoa e causam realmente malefícios, às vezes coisas sérias, coisas bastante sérias, são produzidas por esses trabalhos de magia, nos quais espíritos inferiores se colocam a serviço de pessoas encarnadas para fazer mal a terceiros. Isso realmente existe. Agora, como é que nós vamos nos defender disso? Quando é que uma pessoa se livra desse tipo de ação? É através do cuidado na qualidade do seu campo magnético próprio, porque cada um de nós tem um campo magnético correspondente à nossa realidade espiritual. Quanto mais nós estivermos bem sintonizados com o alto, quanto mais nós estivermos com bons pensamentos, quanto mais nós estivermos com sentimentos elevados, quanto mais nós vigiarmos e orarmos como Jesus nos recomendou, mais nós estaremos em condições de nos livrar de qualquer incursão de espírito inferior que queira nos adoecer. É o que se costuma chamar, nessa área aí de magia, de a criatura estar de corpo fechado. O que é o corpo fechado? É a pessoa estar tão bem espiritualmente que nenhum espírito inferior é capaz de invadir o seu psiquismo, de invadir a sua realidade psicobiofísica, e com isso, então, a pessoa não tem nenhuma consequência pela ação do espírito. O espírito até nem tenta, volta lá e diz, olha, está de corpo fechado. O que significa que a pessoa está em condições de se defender. O que a gente precisa estar atento é, se nós não mantivermos esse tipo de atitude, e se amanhã nós nos dermos a coisas que não servem, nós nos sintonizarmos com espíritos inferiores, nós até nos dispormos a fazer o mal às pessoas, nós estaremos enfraquecendo esse campo de defesa, e aí, naquelas circunstâncias, naquele momento, nós nos tornaremos vulneráveis, e se o espírito voltar aquela hora, não vai nos encontrar de corpo fechado, não, vai nos encontrar de corpo aberto, digamos assim. Dentro de uma linguagem menos técnica, assim, mais coloquial, mais assim, popular no meio espírita, se costuma dizer o seguinte, a pessoa abrir brechas
É uma frase que se usa no meio espírita. Fulano, você abriu brechas. O que significa? Não manteve o seu nível de espiritual, sua sintonia com coisas boas, elevadas, com espíritos bons, e com isso, então, ficou vulnerável à ação desses espíritos inferiores. Saindo um pouco do campo fisiológico, o Espírito São Luís menciona o aspecto punitivo da ação dos espíritos malévolos. Depreende-se da matéria que a intenção primeira desses espíritos era se divertirem às custas daqueles cocheiros. Não havia, assim, em princípio, da parte deles, nenhuma intenção de adoecer aquelas pessoas. Né? Não havia essa intenção. Por quê? Porque eles induziram as pessoas a roubarem a garrafa do médico e beberem. Agora, depois, mais adiante, é que eles souberam do que o médico plantou para puni-los. É evidente que o médico, quando disse, olha, era veneno, vai morrer, ele estava indo às forras, vamos falar assim, ele estava indo às forras. Roubaram o rum, provavelmente ele foi para casa assim, já pensando, vou me deleitar com esse rum, a criatura vai lá e rouba. Então ele espalhou aquele boato. Então nessa hora, posteriormente a ter bebido o vinho, e provavelmente ter gostado, o vinho não, o rum, e provavelmente ter gostado muito do rum, sabedores de que não era rum, ou pensando que não era rum, era veneno, aí a criatura passou mal, evidentemente. Ao ficar nessa posição de medo, reparem que o título da matéria é o mal do medo. Então, ao sentirem medo, o que aconteceu? Eles abriram as brechas. Esse sentimento do medo é um sentimento fragilizador. Quem tem medo se fragiliza. Então, com este medo, essas pessoas se tornaram, então, vulneráveis à ação dos espíritos inferiores, que atuaram, então, magneticamente, causaram aquelas dores todas. Então, este espírito punitivo do fato, ele tem um sentido educativo. Por que a espiritualidade superior permite? É dentro daquela lei de causa e efeito, e também com o sentido de que, acontecendo isso com aqueles 3 cocheiros, talvez se eles tivessem um pingo de juízo, nunca mais eles iriam roubar garrafa de rum de ninguém. Talvez até nunca mais tomassem rum na vida deles, porque a experiência foi tremenda. Então, com isso, o que aconteceu com eles, que divertiu os espíritos malévolos e que causou neles um medo, um verdadeiro pavor, teve esse aspecto educativo de eles aprenderem e não mais se voltarem para esse tipo de atitude. O nosso tempo está se esgotando, nós iremos continuar o estudo da matéria no próximo programa e deixamos então com todos o nosso abraço amigo, os desejos de muita saúde e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.